Estamos de volta ao Direito e Literatura de hoje. Um convidado muito especial, ilustre, poeta, ficcionista, tradutor, crítico literário, Carlos Nejar. Carlos Nejar, o que representou, vou engatar duas perguntas juntas, assim, o que representou ter sido eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1989 e também, na sequência, assim, para engatar, se a história da literatura brasileira, que é a sua visão da Carta de Pero Vaz de Caminha à contemporaneidade, se ele pode ser considerado um resultado dessa sua entrada na academia, enfim. Ô, Lênio, as coisas muitas vezes nascem separadas. É lógico que a minha experiência na academia me ajudou na história da literatura. Mas a história da literatura não influenciou a minha experiência na academia. Porque eu prefiro até dizer a velha frase do Tristão de Ataíde. Ele dizia que ele entrou na academia, mas não deixou que a academia entrasse dentro dele. Penso que é um lugar importante pelas pessoas que estão lá. Sem dúvida. Pelas pessoas que passaram lá, que hoje estão imortalizadas pela palavra, como Guimarães Rosa, como Manuel Bandeira, como João Cabral de Melo Neto, como Raquel de Queiroz, Machado. Como Machado, que é o fundador. Claro. Você sempre fala da Casa de Machado. A Casa de Machado. Então, é lógico que é uma honra estar lá. E a academia, ela faz muito mais do que pensam que faz. Todas as terças-feiras, por exemplo, tem conferências abertas ao público com os melhores conferencistas. Às quintas-feiras, há a sessão, há o chá e depois há a reunião dos acadêmicos. E há muitas publicações de livros, sobretudo de autores já falecidos. E uma revista que é muito importante, que é a revista da Academia Brasileira de Letras. Então, há uma atividade literária. Não é apenas uma reunião de amigos. Claro. É uma busca, entende, do bem da criação brasileira. Sem dúvida. E ela hoje é a maior entidade da América Latina. Tem as bibliotecas abertas ao público, que são muito frequentadas. E também há uma outra coisa. A academia é uma criadora de muita polêmica. Por isso ela sobrevive. Claro. E a sua cadeira número 4, assim, para o nosso telespectador de todo o Brasil, nós somos assistidos por todo o Brasil e passamos várias vezes por semana, porque a TV Justiça nos dá esse beneplácito, essa maravilha que é estar nos lares de todo o Brasil. Como é conviver assim porque as figuras ilustres, né, da literatura brasileira passaram e passam, nem todos estão lá, mas grande parcela acaba se elegendo, são 40 membros. Como é assim a relação com essas pessoas que a gente lê, né? Eu leio Ferreira Goulart, mas eu sei que o Ferreira Goulart está sentado com o Carlos, com as coisas, com tanta gente importante, né?
e que são do seu convívio lá, né? Em torno da mesma mesa, Isto, em torno do mesmo chá. isto. E eu lembro até que uma grande figura do nosso Pampa, que faleceu precocemente, Moacir Scliar, Pois. meu querido amigo, eu sabia as notícias do Pampa através dele. Então, há um convívio fraterno de pessoas que se aprendem, sobretudo, a convivência, que é uma arte. Aprendem a aceitar as diferenças, o que é uma coisa muito difícil, porque cada um é diferente. Imagina uma academia que vai de Carlos Nejar até a Ferreira Goulart, passando por Paulo Coelho e José Sarney, por exemplo, que são pessoas diferentes, com escritas diferentes e estilos diferentes. Eu acho que essa diferença é que faz a grandeza da literatura brasileira. Porque não é uma literatura de uma nota só. Claro. E, sobretudo, porque existe uma tradição que vem antes e a imortalidade. Que o nosso Quintana, com a sua ironia, dizia que ela é muito comprida. Cumprido ou não, a imortalidade é a lembrança, a memória desses que passaram e que estão presentes na vida do povo, nos seus livros e na vida da casa de Machado. Machado é uma grande presença. Claro. É como se estivesse ali o fantasma de Machado. Imagino, Que tem autoridade. Aliás, ele escreveu. Se há alguém que tem autoridade, é Machado. Ele escreveu que o morto tem autoridade. Claro. Então, ele usa da sua autoridade misteriosa. Porque a casa de Machado é um mistério. Quanto às votações, quanto ao funcionamento. E eu tenho até um pensamento, às vezes, que o mistério emagrece. Eu não sei em que medida. Porque os acadêmicos são todos eles, um ou outro é mais magro, mas eu acho que o chá da academia está engordando a imortalidade. Tá certo. E a imortalidade tem o direito de engordar. Claro que sim, claro que sim. E se ela é cumprida, como diz exatamente por ser imortalidade, ela é cumprida, como dizia o Quintana, mas também ela é cumprida no sentido de presente, de que se faz o cumprimento, as pessoas cumprem uma história, um compromisso com a nação também. Olha, Lênio, quando eu vejo figuras queridas, por exemplo, Nélida, que é minha amiga há 40 anos, Arnaldo Nisquet, que é meu amigo antigo, e tantos outros, é uma coisa importante, cordial. Ninguém ensina ninguém. Nós vivemos de aprender. E não sei em que medida a gente ensina. Porque quem ensina mesmo é a vida, é a linguagem. Claro, caminante não é caminho. Caminho se hace al andar. Como dizia Antônio Machado. Antônio Machado. Não é? Sem dúvida. E o caminho, ele se faz não só na ida, mas também na volta. E não se sabe mesmo quando termina o caminho. Aliás, eu penso até com Guimarães Rosa que a nossa vida nunca é terminada.
E você tu me dizias antes que se soubesse como terminava um trabalho, talvez não o começasse. No fundo, tem uma frase de um poeta que eu gostava muito, não sei se era da tua querência, no sentido de querer, que é o Manuel de Barros, que dizia que eu só posso falar do que fiz depois que eu já fiz. Pois é, Manuel de Barros é uma admiração. Eu estive com ele na Feira do Livro de São Paulo e era um grande inventor de linguagem ligado a Bope e Guimarães Rosa, mas, sobretudo, o poeta do Mato Grosso e que está fazendo falta. Poeta da terra. Porque ele descarnou a linguagem. Ele é da família do Mário Quintana, por exemplo. Muitas vezes ninguém pensa nisso. Ele é da família de Adélia Prado. É da família, como eu já disse, de Raul Bope. E às vezes a gente encontra nele frases de Vieira. E ele que escreveu o livro sobre o nada. Nada, muitas vezes, é igual a tudo. Sim. Heidegger dizia que o nada é o véu do ser. Né? Então, o próprio Fernando Pessoa dizia que o mito é o nada que é tudo. No próximo bloco eu quero perguntar, muitos bacharéis em Direito tornaram-se grandes escritores no Brasil, uma das provas é Carlos Nejar. Mas Gregório de Matos, Guerra, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Raul Pompeia, Raimundo Correia, Alfonso de Guimarães, Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Godofredo, Rangel, estou cansando, Clarice Lispector, Jorge Amado, enfim, e o Ariano Suassuna. Na Academia Brasileira de Letras, atualmente, 19 membros têm formação jurídica. No próximo bloco, vou pedir o intervalo, essa migração aqui que o nosso Carlos Nejar atribui. Não saiam daí, não migrem, fiquem com a gente, porque o próximo bloco vai ser muito importante na continuidade dessa nossa charla pampiana. Não perca.